Pelo menos uma vez na vida você já deve ter se perguntado como viver de renda mesmo começando do zero. Se você já pensou isso, então significa que você quer começar a receber aí um dinheiro todos os meses sem depender do seu salário. E se eu te disser que você não precisa ser rico para começar a montar aí a sua liberdade financeira e te falar também que a renda fixa não vai te levar aonde você quer. Hoje eu vou te mostrar estratégias reais para quem quer começar a viver de renda aí com os fundos imobiliários e também com as ações que pagam dividendos. E essas estratégias vão servir também para você se você for começar do zero. E o melhor de tudo é que você vai ver que dá sim para começar com pouco, desde que você saiba onde colocar o seu dinheiro e também como reinvestir aí todos os meses. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Dil e no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui para vocês estratégias reais para quem quer começar aí a viver de renda, mesmo começando hoje mesmo do zero. E eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e bora para o conteúdo. Muita gente aí acha que viver de renda é somente para milionários. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que isso é um mito. Porque hoje em dia você consegue aí começar a fazer os seus investimentos até mesmo por menos de R$10. Mas claro que você não vai montar aí a sua liberdade financeira investindo apenas R$10 por mês. E é exatamente por isso que eu vou explicar para vocês aí algumas estratégias para você chegar aí nas suas metas e na sua tão sonhada liberdade financeira. E saiba que para você ter sucesso aí nos seus investimentos, você vai precisar de cada uma dessas estratégias que eu vou falar aqui nesse vídeo para você. Ao total aí vão ser 6 estratégias. Uma delas vai ser uma estratégia bônus para turbinar ainda mais aí a sua carteira. Então, estratégia 1. Comece pequeno e reinvista todos os dividendos que você receber. Você não pode se assustar aí com a ideia de viver de renda começando do zero. Mesmo com 50, 100 ou até mesmo R$200 por mês, dá para você começar. E o segredo aqui é você reinvestir todos os dividendos que você receber. Então, por exemplo, você investe aí R$200 no mês. Você vai receber aproximadamente entre R$1 e R$2 de dividendos. O que você vai fazer? Você vai juntar aí esses dividendos junto com o valor do aporte do próximo mês e comprar novas cotas, tanto desse mesmo fundo imobiliário que você tem, ou dessa ação, quanto de outro, justamente para virar uma bola de neve. E cada vez que você for reinvestindo os seus dividendos, o seu dinheiro vai aumentando cada vez mais. R$50 aportados com reinvestimento ao longo de 5 a 10 anos, dá para ver como o crescimento acelera olhando essa imagem aqui do gráfico. E caso você for começar agora, saiba que você não vai ser perfeito nos seus investimentos. Você vai começar sim com alguns erros e que ao longo do tempo você vai melhorando e ajustando cada um desses erros. Segundo, foque no fluxo de dividendos e não no preço da ação ou do fundo imobiliário. Um erro clássico aí de quem está começando é comprar as cotas somente porque o preço pode subir, sendo que para viver de renda, o que importa é o quanto você recebe de renda passiva todos os meses. Por exemplo, empresas de utilidade pública como CEMIG, Copasa, Sanepar, ou seja, essas empresas aí de luz, de água, até mesmo bancos ou fundos imobiliários aí de logística e também de galpões costumam pagar dividendos previsíveis. E o que quer dizer dividendos previsíveis? São os dividendos ali que são estáveis, porque são ações e fundos imobiliários considerados mais seguros, justamente por serem empresas sólidas e com grande potencial de crescimento ao longo do tempo. Até porque a cada dia que passa é mais difícil ficarmos aí sem água, sem luz, sem saneamento e principalmente sem galpões logísticos aí para as encomendas que chegam no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon e em várias outras plataformas. Então, por isso, eles costumam pagar aí dividendos mais estáveis. E não é um mês aqui embaixo, um mês lá em cima, outro mês aqui embaixo, outro mês lá em cima.
vai ser quase sempre numa linha reta, mantendo aí essa previsibilidade nesses rendimentos. E se você for montar uma carteira pensando no fluxo de dividendos, te aconselho a não se preocupar tanto com a oscilação aí do preço das cotas, caso as suas cotas comecem a cair. Justamente porque o que vai importar nessa geração de dinheiro é o quanto você recebe aí no seu bolso todos os meses. Terceiro, diversifique dentro da renda variável, porque não adianta você investir só em fundos imobiliários ou então só em ações. A estratégia aqui é você misturar os dois, porque os fundos imobiliários têm uma renda mais estável e previsível dependendo do fundo que você escolher, além de que todos os meses você vai receber esses dividendos. E lembrando vocês aqui que todos os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% de todo o lucro que ele recebe. Então, 5% fica dentro desse fundo imobiliário e os outros 95% são distribuídos aí entre os acionistas. E se você comprar um fundo imobiliário, você vai ser um desses acionistas dele. E também é interessante você misturar ações que sejam pagadoras de dividendos, porque justamente aí, em alguns meses, você vai ter aí esses recebimentos dos dividendos e nas ações, esses dividendos, com o passar dos anos, podem se valorizarem ainda mais. Além de que nas ações, os dividendos podem aumentar aí anualmente, justamente porque as ações ficam com mais dinheiro em caixa e distribuem menos parte do seu lucro para os acionistas. Então aqui vai um exemplo de carteira pequena, 60% em fundos imobiliários e 40% em ações. Mas lembrando vocês que aqui é só um exemplo para o nosso vídeo. Você tem que ajustar de acordo com a sua carteira e também de acordo com as suas metas e as suas necessidades. Misturando aí esses dois, fundos imobiliários e ações, você cria um equilíbrio, porque se o mercado de ações cair, os fundos imobiliários vão continuar te pagando os dividendos aí mensalmente. E também, se por um acaso algum fundo imobiliário oscilar, a outra parte da sua carteira compensa. Então, só recapitulando aqui, nessa estratégia, você tem que misturar fundos imobiliários e as ações. A estratégia 4 é você manter os aportes regulares. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os meses você vai ter que se propor a fazer esse investimento. Então, se você colocou aí nas suas metas que você vai começar a investir R$200 por mês, então todos os meses você vai ter que cumprir essa meta. E com o passar de cada mês, você vai se acostumando aí a fazer esses investimentos. E quando você vai ver, você vai fazer isso de forma automática, sem você se sentir aí obrigado a mandar esse dinheiro para a sua carteira de investimentos. 5. Crie metas de renda e não de patrimônio. Muita gente pensa, eu quero ter 100 mil na conta, ou principalmente, quero chegar a ter aí R$1 milhão. E isso está completamente errado, porque quem quer viver de renda não pode pensar dessa forma. Quem pensa em viver de renda tem que pensar o quanto você quer receber de salário todos os meses para pagar as suas contas e também para dar uma respirada. Então, por exemplo, se a sua meta é receber aí daqui uns 20 anos R$5 mil de renda passiva, a partir daí você calcula quantos fundos imobiliários você precisa comprar, independente do valor dessa cota. Justamente porque aqui o foco deixa de ser preço e passa a ser o fluxo de caixa, que é o que realmente importa para você que está planejando aí viver de renda. E a estratégia 6, que é a estratégia extra aqui desse vídeo de hoje, é estude os fundos imobiliários, as ações e os dividendos reais de cada uma dessas cotas. Não caia nessa de comprar só por hype ou só porque você viu algum vídeo no Instagram ou alguém te repassou alguma coisa, você assistiu algum vídeo no TikTok. Não seja esse tipo de pessoa com o seu dinheiro. Por isso, a estratégia aqui é bem simples. É você estudar sobre os fundos imobiliários, sobre as ações, sobre também a renda fixa, ETFs, ou seja, tudo que é relacionado aí ao mundo dos investimentos. E principalmente para você escolher aí os fundos imobiliários e as ações que você vai colocar na sua carteira. Então, você precisa focar em 3 coisas quando você for estudar sobre eles. Primeiro, você tem que estudar para analisar o histórico de dividendos, a
a estabilidade do fundo ou então da empresa que você vai comprar essa ação. E também o mais importante de todos é você olhar o risco que essa empresa vai trazer para a sua carteira. Existem várias empresas, algumas com um risco bem baixo, algumas com um risco médio e algumas com um risco alto. E se você está começando agora, não tem por que você começar com empresas que sejam de alto risco. Então, nas suas análises aí de fundos imobiliários e também de ações, escolha ativos com consistência e previsibilidade e não escolha ativos somente por hype. Viver de renda é possível, mesmo você começando do zero. Mas só se você focar em fluxo de caixa, reinvestir, diversificar e também estudar sobre esses ativos que você quer colocar na sua carteira. E se você não sabe por onde começar, então te aconselho a assistir esse vídeo aqui, onde eu compartilho com vocês uma carteira que a gente investe apenas R$50 por mês. Pode até parecer pouco, mas você vai ver aqui nesse mesmo vídeo que se a gente continuasse fazendo esses aportes aí de R$50 todos os meses, nós passaríamos de R$100 mil investidos em alguns anos. E você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma e qual outro vídeo você gostaria de ver aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E a estratégia 6. E a estratégia... Eita!